Na live de hoje a gente vai falar sobre quatro atitudes de médicos que hoje vivem de atendimento particular. A gente vai falar sobre padrões aqui. A gente tem há 2 anos acompanhado, muitos médicos, todos os dias a gente tem contato com esses médicos e a gente identificou 4 atitudes que são padrões. Padrões, daqueles médicos que a gente vê que tem mais resultados, tá? Então, assim, qual que é o lance para você que tá participando com a gente agora? A oportunidade para você é ver quais dessas atitudes você já tem, tá? E caso você não tenha, dessas que a gente vai falar, você pode ver as que você precisa melhorar. Então é o seguinte, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Em nenhum momento a gente vende falsas promessas. Em nenhum momento a gente diz para vocês assim, ó, entra no nosso curso, com um mês você vai estar vendo de atendimento particular. Isso não existe. Se alguém está falando isso para vocês, cuidado. Isso realmente não existe. Agora, o que a gente tem visto acontecer é que colegas que seguem essas 4 atitudes, que têm essas 4 atitudes que a gente vai falar, que seguem o nosso método, que aplicam, eles têm resultado. É de um mês para o outro? Não, definitivamente, não é de um mês para o outro. Demora um pouco. Ora, a gente demorou 6 anos para se tornar médico. Você demorou 2, 4, 6 anos para se tornar especialista. Então não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Tudo que é bom exige o quê? Tempo, paciência, execução, tá bom? Agora, se é super difícil, não, gente, não é super difícil. Não é que seja mais difícil, ele é simplesmente desconhecido. Quem aqui, diz aí pra mim no chat, pessoal, quem aqui aprendeu alguma coisa, seja na faculdade, seja na residência, seja no mestrado, no doutorado, sobre comunicação médica, sobre marketing médico, sobre vendas, sobre gestão, sobre lifetime value, sobre como encantar os pacientes. Quem aí? É difícil. Alguma pessoa ou outra pode ter tido um contato com um preceptor, pode ter tido contato com um serviço, pode ter tido contato com uma disciplina de 20 horas sobre comunicação, por exemplo. Mas assim, é muito louco quando a gente para pensar, gente. A gente passa no mínimo 10 anos da nossa formação aprendendo a fazer bons diagnósticos e tratamentos, só que na hora que a gente vai para o mercado, isso não é suficiente e cada vez mais isso é insuficiente, Por quê? Porque, a gente lida com o ser humano é complexo, entendeu? Não adianta só a gente dizer assim, olha, baseado no último paper de Oxford, baseado no último paper de Harvard, o seu diagnóstico é X e o tratamento é Y. Tá aqui, meu trabalho aqui, termina aqui. Não termina aí o nosso trabalho. Nosso trabalho ele só deveria terminar quando o nosso paciente, ou a gente diminuísse o sofrimento dele, ou a gente melhorasse, a condição dele de saúde. Não termina quando a gente entrega a receita, não termina quando a gente submete o paciente a uma cirurgia, não termina. Então, tudo isso que a gente fala aqui não é ensinado. É por isso que é mais difícil, entendeu? É por isso que muitas vezes os colegas chegam num ponto da jornada deles que eles falam assim, cara, cansei, não quero mais isso para minha vida, vou abrir minha clínica, vou abrir meu consultório. Só que aí chega lá, não tem estratégia de marketing bem definidas, não tem estratégia de fidelização bem definidas, não tem estratégia de gestão de pessoas, finanças, gestão financeira no consultório, não tem gestão de processos bem definidos. O que acontece? A gente quebra. E sabe por que eu falo isso com muita propriedade? Porque isso já aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu abri o consultório com a minha esposa, eu tinha muita vontade, tinha até dinheiro na época, mas não tinha hoje os conhecimentos que eu tenho hoje, que eu estou passando aqui para vocês. E o fato de não ter tido aumentou muito a chance, foi algo que contribuiu muito para a gente tomar a decisão de não seguir com aquilo naquela época. Então, o que a gente fala aqui é de estratégias de gestão, de comunicação, de vendas, de marketing, E quando a gente fala em vender na medicina, para quem já nos acompanha há algum tempo sabe, vender que a gente fala aqui está relacionado não só a uma transação comercial, está relacionado a você aumentar a sua, por exemplo, a sua persuasão para o seu paciente seguir seu tratamento, seguir suas orientações, tá? Tudo é venda. Quando vocês entenderem isso, quando essa ficha cair, vocês vão entender que o mundo se abre para vocês, tá? Então vamos lá.
O que acontece? Como eu já falei, o que a gente vai falar aqui é baseado em quê? Em campo de batalha. Não é nada de achismo, não é nada que a gente leu no livro. O que eu vou falar aqui é de campo de batalha e eu vou dar exemplos reais para vocês, citando os nomes das pessoas, para que vocês possam depois até procurar essas pessoas se vocês quiserem para trocar uma ideia. São alunos nossos que estão no campo de batalha hoje, que estão saindo, né, do círculo vicioso, né, de muito trabalho, pouca valorização, baixa autonomia, baixo impacto na vida dos pacientes, baixa qualidade de vida, baixa remuneração, para um círculo virtuoso da medicina, onde se trabalha com mais qualidade, onde se impacta mais a vida dos pacientes de forma positiva, onde você conquista um retorno financeiro compatível com o seu esforço, com a sua responsabilidade, que isso também ninguém te fala. Quem é que defende o médico aqui, gente? Médico só leva pedrada, inclusive a gente, né? A gente só leva pedrada. Quem é que defende o médico? É muito difícil. Ó, tem alguns advogados que seguem a gente aqui. Alguns advogados têm alguns perfis interessantes que defendem o médico. Mas quando eu falo quem defende o médico é o seguinte, porque todo mundo é bom em dizer que o médico é rico, que o médico está reclamando de barriga cheia, que o médico isso, que o médico aquilo, mas só quem sabe o quanto é difícil ser médico no Brasil somos nós, entendeu? Somos nós. Só quem sabe o quanto é dolorido, o quanto é sofrido pra gente, muitas vezes ter ali o conhecimento para fazer o melhor para o paciente, mas às vezes o local que você está inserido, você não tem as condições adequadas, ou você não tem autonomia para fazer do jeito que você gostaria de fazer. Então, pouca gente sabe o quanto que é duro ser médico no Brasil. Então, uma das nossas missões aqui é exatamente essa, ser um local onde a gente defende o médico. De novo, reitero, a gente não é contra o plano, não é contra a SUS, não é contra ninguém. A gente é só a favor do médico. Simples assim. E não do médico pelo médico, mas do trabalho do médico. Do trabalho do médico. Isso tem que ficar bem claro, tá? Todos os lugares deveriam valorizar o médico. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá? Em questão de remuneração, em questão de condições de trabalho e principalmente em condições de autonomia e liberdade para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, né? Então, uma das coisas que mais me fez assim, sair do serviço público era isso. Porque eu até sabia o que fazer, eu até estava disposto a fazer, mas na maioria das vezes ou eu não podia fazer ou eu não tinha condições de fazer. Isso me matava. Então, então que isso fique bem claro, tá, pessoal? Ó, então vamos lá. O que acontece? Alguns dos nossos colegas hoje, que a gente vai citar aqui, alguns deles, a gente tem 300 alunos do Brasil inteiro. Alguns estão na live aí, né? E alguns desses alunos hoje vivem exclusivamente atendimento particular, porque escolheram. Mas muitos estão nos planos ainda, porque para eles faz sentido. Alguns estão no SUS, porque querem dar a sua contribuição para as pessoas que não podem pagar. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Agora é o seguinte, principalmente daqueles colegas que têm mais resultados, a gente mapeou 4 principais atitudes, tá? 4 principais atitudes. E se você colocar essas atitudes em prática, você também pode ter os mesmos resultados que eles, tá? Isso vai depender muito de você. Nosso objetivo hoje aqui é te mostrar, né, que essas 4 atitudes elas podem fazer diferença para você. Então, olha só, eu não estou falando, antes que a gente comece, eu não estou falando aqui de técnica de motivação barata não, tá? Ah, pense positivo, não é nada disso. Tá? Eu estou falando, de novo, eu estou falando de padrões, de atitudes, né, ações que a gente tem acompanhado nossos alunos fazerem e que tem trazido resultado para eles, tá? No atendimento particular. Vou citar aqui, por exemplo, para vocês o caso de um aluno nosso chamado Alan Assunção. Ele é um ortopedista, tá? Ele atua hoje na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele fez o CVM ano passado, em abril. Começou, na verdade, em abril. O CVM não se termina, né? É um contínuo, assim, que nem em faculdades, que nem em residência, a gente continua estudando sempre, obviamente. O que acontece? Por que eu estou citando aqui o Alan Assunção? O Alan, ele é um exemplo de um colega que tem essas 4 atitudes que a gente vai falar aqui, tá? E foi impressionante os resultados do Alan Assunção. O Alan, em questão de 2 meses, ele colocou os 4 pilares do CVM em prática. Os 4 pilares. Clínica que encanta, captação assertiva, conduta efetiva e consulta que converte. Os 4 pilares. Em 2 meses, então assim, ele foi um dos nossos alunos que teve mais resultado assim, em tempo recorde. E ele, com certeza, é um dos principais exemplos que a gente tem para falar
do que a gente vai falar aqui. Mas esses padrões eles se repetem em todos os outros alunos que a gente viu, tá? Sidney, quer dizer então que é só eu ter essas quatro atitudes que eu vou viver de atendimento particular. É isso que tá falando? Definitivamente não, tá? Ó, se a gente for fazer uma comparação com a macarronada, é o seguinte, para você fazer uma macarronada saborosa, né, e bem feita, né, você precisa dos ingredientes como macarrão, molho e tudo mais. Agora, o tempero disso são as 4 atitudes que a gente vai falar aqui. Beleza, Sidney, já entendi quais são as 4 atitudes. O pessoal tá pedindo aqui no chat. Beleza, vamos lá. Eu vou citar as 4 e depois eu vou me aprofundar em todas elas, beleza? Primeira e talvez mais importante, humildade. Humildade. Primeira e talvez mais importante, humildade, tá? Segunda, foco. Foco. Segunda, foco. Terceira, execução. Execução. Quarta, e talvez tão importante ou mais do que a primeira, visão de longo prazo. Essas são as 4 atitudes, tá? Humildade, foco, execução, visão de longo prazo. Eu vou aprofundar agora aqui em cada uma delas e trazer exemplos para vocês também da prática, beleza? Ó, humildade. Anota essa frase aí, ó, humildade. A frase sobre humildade para você anotar, para você lembrar dela é o seguinte: o grande mestre é aquele que se torna um eterno aprendiz. O grande mestre é aquele que se torna um eterno aprendiz. A gente, como médico, né, e principalmente se a gente for além, né, depois da especialidade, depois de um mestrado, doutorado, o nosso meio é muito perigoso. Sabe por quê? Porque ele infla o nosso ego. A gente tem, né, a própria sociedade faz isso com a gente. Nossa, ele é médico, ele é especial. A própria formação, a própria academia, né, meio que de forma explícita e implícita fala assim: você é especial, você é especial, você não é qualquer um. Até lembro como se fosse hoje, o dia do trote. 1, 2, 3, 4, medicina é um barato, 4, 3, 2, 1, mas não é para qualquer um. Ficam incutindo na nossa cabeça que a gente é especial, que a gente é talvez melhor do que os outros. E deixa eu te falar uma coisa, você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. Você também não é pior do que ninguém. Ninguém é melhor do que você. Olha só que interessante. Então, por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, quando eu vejo um aluno, nas lives que a gente faz, exclusiva com alunos, um aluno ou que tem mais idade do que eu, ou que tem mais título do que eu, a primeira coisa que eu faço é honrar essas pessoas e reconhecer elas publicamente. Por quê? Porque não é fácil para um doutor ou um pós-doutor que tem, às vezes, até quase o dobro da minha idade, o dobro não, mas que tem 20 anos a mais do que eu, se colocar como aluno para mim. E quando eles fazem isso, eu honro eles e eu dou um reforço positivo nisso. Por quê? Nessa atitude, por quê? Porque isso muda o jogo, gente. Isso muda o jogo. Lembra do Alan Assunção? Alan Assunção, ele deve ter uns 40 e poucos anos, deve ter uns 10 anos a mais que eu. Né? É um cara que tem muito mais experiência que eu, deve ter uns 20 anos, deve ter 10 anos a mais de experiência na medicina do que eu. E sabe o que fez o Alan Assunção mudar o jogo do consultório dele? Foi ele exatamente se colocar como aprendiz. Sidney, como é que eu contrato a secretária? Sidney, como é que eu faço o marketing? Sidney, como é que eu faço isso? Sidney, como é que eu faço aquilo? Arthur, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E, gente, é isso. Ele pegava o conhecimento e aplicava. Pegava e aplicava, pegava e aplicava. Ele não deixou o ego dele dominar ele. Ele estava numa situação, ele fala isso na live. Ele fala, Sidney, eu estava numa situação, cara, que eu estava para desistir da medicina. Eu estava já vendo outras coisas para fazer nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, eu não tinha que ficar discutindo, cara, contigo ou com o Arthur, com o método de vocês. Eu só tinha que pegar aquilo e aplicar. Foi isso que ele fez, gente. Foi isso que ele fez. E assim como ele, tem vários outros, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um outro colega, chama Fernando Melo, extremamente participativo, né? Não perdeu uma live, sabe? Tinha dúvida, ia lá e perguntava também no grupo. Gente, estou em dúvida aqui, como é que eu faço isso? O que é que vocês acham? Gente, estou em dúvida em relação a... E se colocava como aprendiz. O que acontece? Quando você se coloca como aprendiz, você está aberto para aprender. É muito óbvio isso, mas é muito louco eu ter que falar isso, porque é o que acontece. Quantos colegas, que inclusive são alunos nossos já,
que têm acesso ao método lá e que não colocaram em prática porque a mente não estava aberta para aprender. Livro para que vocês possam exercitar o domínio sobre o ego, para que vocês consigam vencer o ego. Algo que foi construído talvez durante a formação, durante a vida de vocês aí, que para mim foi fundamental. Foi fundamental. O nome do livro é O Ego é Seu Maior Inimigo, de Ryan Holiday. É um livro que é obrigatório para a gente começar a mudar essa perspectiva. Tá? O ego ele vai estar sempre querendo nos sabotar, sempre. Tá? Então, dica prática aí, livro O Ego é Seu Maior Inimigo, Ryan Holiday. Beleza? Segunda atitude, foco numa única coisa. Bora lá, quem é que tem coragem aí já de exercitar o domínio do ego e colocar no chat quantos vínculos você tem hoje? Quem aí tem mais de 3 vínculos? Quem aí tem mais de 3 vínculos? Coloca no chat, vamos lá, bora vencer o ego aí. Quem tem mais de 3 vínculos? Eu já tive uns 5 ao mesmo tempo, né? Conheço colegas que já tiveram 10, entendeu? E sabe por que a gente acaba caindo nessa armadilha, pessoal? A gente acaba caindo nessa armadilha porque desde a faculdade a gente é treinado para isso, sabe? A gente está na faculdade, quem aí já passou por isso? Olha só, a gente está na faculdade, aí a gente tem 5 disciplinas, 6 disciplinas, né? Aí, além das disciplinas obrigatórias, a gente pega uma disciplina extracurricular. Além da disciplina extracurricular, a gente pega um projeto de pesquisa. Além do projeto de pesquisa, a gente pega um projeto de extensão. Além do projeto de extensão, a gente ainda pega um plantão por fora. Então, olha só, a gente traz isso desde a faculdade. E aí, o que acontece? Na residência, a mesma coisa. A gente tem 60 horas na residência, ainda pega plantão, ainda pega isso, ainda pega aquilo. Qual é o problema de Sidney? O que isso tem a ver com o meu atendimento particular? O que isso tem a ver com o meu consultório particular? Tudo. Tá? A frase para você lembrar de ter foco, anota aí a frase. Menos, porém melhor. Menos, porém melhor. Anota aí. O que acontece? Vou dar um exemplo do Fernando de novo. Fernando Mello. Nosso querido aluno, querido amigo. A gente se torna amigo aqui dentro dessa comunidade. A Flávia, nossa aluna também, sabe disso. A gente carinhosamente a gente se trata de família CVM porque a gente de verdade a gente se importa. Então, é com muito amor que eu vou falar aqui do Fernando como exemplo didático, tá? Que é o seguinte, quando o Fernando entrou no CVM, ele tinha vários vínculos, nem sei quantos. Ó, a Lídia aí, nossa querida também, colega. Até ano passado eram 2, agora são 3, mas em breve vou voltar para 2. Sem dó que um deles é minha sala. Pois é, não tem nada de errado, né, Lídia? Não tem nada de errado, pessoal. Não tem nada de errado. A gente, inclusive, Lídia, o fato de você, é isso que eu vou falar agora. O fato de você ter o seu lugar, né? O fato de você ter poucos vínculos é o que faz você poder ter o seu lugar. Era o que acontecia com o Fernando, né? Que eu ia falar aqui. Ele tinha vários vínculos, tinha um consultório na época já, só que ele atendia predominantemente, somente plano. E o que acontece? O Fernando, ele não conseguia, por ter vários outros vínculos, ele não conseguia dar foco no atendimento particular dele, no consultório dele. E aí, como ele mesmo disse, né? Resultado disso, com as palavras dele, cara, o consultório estava atrofiado. Por quê? Gente, as regras do atendimento particular são totalmente diferentes das regras dos planos ou de qualquer outro lugar onde a gente trabalha como empregado. Quando a gente trabalha para os outros, a gente é empregado, a gente tem que ir lá, e cumprir as regras, os horários, o que está previsto. No nosso atendimento, quando a gente é o dono, não é só ir lá e atender, né? A gente precisa atender, fazer o trabalho, né, que é o que a gente chama de operacional, mas precisa também fazer o trabalho estratégico, o trabalho gerencial, né? E tudo isso requer o quê? Tempo, energia e dinheiro. Repito, e é isso que não nos ensinaram, né? A gente aprende, a gente sabe muito bem, o médico é um dos profissionais mais bem qualificados, mais bem capacitados que existe. Formação de 6 anos, de faculdade, de graduação, depois a residência, que é quase obrigatório, né? Depois tem os fellow, tem as pós, enfim. Então a gente estuda muito. Para o quê? Para fazer o trabalho operacional. Mas
Anota isso que eu estou falando aqui. Para você ter o seu atendimento, para o consultório médico, a clínica particular, é como se fosse uma empresa. É como se fosse não, é uma empresa. Então você precisa, além de fazer o trabalho operacional, por exemplo, atender pacientes, fazer exames, fazer procedimentos, você precisa, como dono, como empreendedor, você precisa também separar tempo para a parte gerencial, gerenciar pessoas, dinheiro, processos, e também para a parte estratégica. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço. Opa, o faturamento caiu. O que eu vou fazer agora de estratégia de marketing para atrair mais pacientes? Como estratégia de fidelização para manter meus pacientes? O que eu vou fazer de estratégia de criação de novos serviços, de novos produtos, para aumentar o meu faturamento? Entende? Então, isso faz total diferença. E aí o que acontece? Voltando para a história do Fernando. Ele mesmo disse que o consultório estava atrofiado. Fez o nosso curso, treinou essa habilidade, tem treinado isso, né? Como eu falei, é treino, né? E hoje, né, ele conseguiu enxergar, conseguiu ter clareza do que realmente era importante para ele, né? Conseguiu, com planejamento, sem loucura, sem irresponsabilidade, né? Sem sair largando vínculos, não é isso que a gente está falando aqui. Ah, você tem que largar os vínculos, não. Com planejamento, com serenidade, com assertividade, com discernimento, ele foi lá e disse, cara, isso aqui para mim não vai fazer diferença na minha vida, não vai fazer diferença no orçamento da minha família, isso aqui eu não tenho paixão por isso, eu posso fazer isso aqui em outra forma, em outro lugar, e a partir de agora eu vou focar no meu atendimento particular. Foi isso que propiciou, hoje, depois de um ano, ele tá com o consultório dele. Se ele já está vivendo só de particular, ele já está faturando acima de 25 mil por mês, não tá, mas ele tem muito mais clareza, né, de que isso é uma questão de tempo. Por quê? Porque agora ele dedica semanalmente, diariamente, tempo, energia e dinheiro para fazer o negócio dele, a empresa dele crescer. Entendeu, pessoal? Pegaram aí? Então, assim, se você está trabalhando muitos vínculos para os outros, provavelmente você não está tempo de trabalhar no seu principal vínculo, que é a sua empresa, o seu negócio, o seu atendimento particular. E aí é por isso que ele talvez não esteja crescendo. Tá? Uma frase do Alan Assunção, que se você for assistir a live, que me chamou muita atenção, que ele fala também na live, é que, cara, eu nunca trabalhei tanto para o consultório, fora do consultório. Vou repetir, eu nunca trabalhei tanto para o consultório, fora do consultório. Por quê? Porque tem que parar, gente, e aprender, estruturar e executar estratégias de captação, encantamento e fidelização. Tá? Quando você está no consultório, você vai estar executando o operacional. Mas fora do consultório, fora do atendimento, você tem que ver como é que está o fluxo de caixa, como é que está o marketing, quantos pacientes chegaram esse mês, quantos converteram em consulta, quantos converteram em procedimentos, como é que está a avaliação dos clientes. Então, exige-se isso de você. Esse é o preço que se paga. Né? Então, assim, por um lado, fazendo uma comparação, quando a gente trabalha para os outros, a gente não tem nada disso de trabalho. A gente vai lá, atende os pacientes e vem embora. Beleza? Isso é quando a gente trabalha para os outros. Quando a gente trabalha para a gente, na nossa empresa, a gente vai lá, atende os pacientes e continua lá para ver enfim, para fazer a gerência, né, a gestão e para fazer as estratégias para a empresa continuar crescendo. É um preço que se paga. A grande oportunidade que eu preciso falar para vocês, que quase ninguém enxerga ainda, é simples, é que depois que você passa por essa curva de aprendizado, depois que você começa a ter resultado, depois que seu consultório está andando, gente, isso é pro resto da vida. Isso vai ser pro resto da vida. E é uma coisa que é sua. É um cliente que é seu, é um paciente particular que é seu, que ele vai te seguir. Não importa se você mudar de bairro, não importa se você mudar de consultório. Se você mudar de cidade, ele pode te seguir com a telemedicina, entendeu? Porque esse é o nosso maior ativo que a gente pode ter como médico. É a fidelização, é o relacionamento, é o vínculo com os nossos pacientes. Entendeu? Quando a gente trabalha para o plano ou para qualquer outro vínculo, o que acontece? Os pacientes, os clientes não são nossos, são do plano. Teve um aluno nosso que falou isso recentemente para a gente numa live. Ele falou o seguinte, cara, 70% do meu faturamento vinha de plano. É um belo dia de um plano, né, específico. Aí um belo dia o plano mandou uma cartinha dizendo que não ia mais, enfim, meio que me demitindo.
E aí eu perdi, do dia para noite, eu perdi 70% do meu faturamento. 70%, gente. Entendeu? Eu tô falando de uma clínica oftalmológica grande. Então, anota isso. Cliente de plano não é seu, é do plano, tá? Cliente que é seu é só o particular, tá bom? Então, tem uma curva de aprendizado? Tem. Demora um pouco? Demora. Mas compensa, vale a pena. Vale a pena por quê? A frase que eu quero que vocês anotem também é: o que é 1 ano, 2 anos e talvez até 3 anos que você vai investir no seu consultório, na sua clínica? O que é esse tempo de 3 anos, frente a 30 anos, 40, 50, dependendo da sua idade, não sei. Mas vamos botar 30 para ficar didático. O que é 3 anos que você vai investir de tempo, energia e dinheiro no seu consultório particular, frente a 30 anos que você vai desfrutar disso pro resto da vida, entendeu? De ter uma carteira de clientes fiéis, né, que pagam um valor justo, né, que você pode de fato oferecer o seu melhor para eles, né, que vão te trazer um faturamento digno para que você inclusive diminua a sua carga de trabalho, para que você não tenha 50 vínculos. Estou exagerando obviamente aqui, né, pessoal? Então quanto que vale isso, né? Quanto vale 3, investir 3, sendo que você vai ganhar 30 de desfrute, né? A Irlena, que é da família CVM também, que está aí, é um exemplo disso. A Irlena está aí nos primeiros anos de construção do nome dela, do atendimento particular dela. Já é um exemplo da família CVM que vive de particular, mas que está crescendo ainda, está numa crescente. Daqui a pouco, no máximo 2, 3 anos, a Irlena vai poder trabalhar menos ainda do que ela já trabalha, né, tendo retorno, né, digno, satisfatório, justo e podendo viver, né, desfrutar o melhor que a medicina e a vida podem oferecer. Eu só penso o seguinte, que isso deveria ser o que todos nós, né, deveríamos buscar. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Poder exercer a medicina com excelência, impactar de fato na vida dos nossos pacientes, né, ser feliz durante o processo, né, fazer a diferença no mundo, sabe? Poder também viver o lado pessoal da nossa vida, aproveitar a nossa família, né? Cuidar da nossa própria saúde para poder ser exemplo para os nossos pacientes, né? Eu acho que não deveria ser menos do que isso, né? A gente não deveria aceitar menos do que isso, beleza? Então, livro para você treinar essa segunda atitude de foco, essencialismo, tá? O nome do livro, essencialismo. Um outro livro também que mudou a minha vida. E é exatamente desse autor, que eu não vou lembrar agora o nome, que é um autor americano, essa frase, menos porém melhor. Beleza? Terceira atitude. Vamos lá. Execução. Anota aí. Feito é melhor do que não feito. Anota aí. Feito é melhor do que não feito. Vamos lá, de novo, vamos treinar aqui a humildade, vamos treinar aqui, né, o domínio sobre o ego. Quem aí, vou já comentar, tá, Marcela? Obrigado pelo comentário. Mas vamos lá. Quem aí já fez vários cursos, já leu vários livros, já fez vários treinamentos? A gente é muito bom em fazer isso. O que acontece? E quanto desses conhecimentos você tem colocado em prática, de fato? Gente, agora eu estou falando de mim. Eu sou essa pessoa. Eu preciso fazer um esforço muito grande para executar, porque o meu perfil não é de executor. O meu perfil é de... Eita, acho que deu um problema aqui no YouTube. O meu perfil é de aprendedor. Eu adoro aprender. Eu adoro fazer cursos, ler livros, né, treinamentos, né? Mas na hora de colocar em prática, eu tenho que realmente treinar isso. Por isso que eu estou falando, é treinável. Não é porque o meu perfil é de aprendedor que eu não posso ser um executor, que eu não posso melhorar o meu lado executor. Então, olha só, o que acontece? O nome disso é obesidade mental que a gente cria. A gente cria obesidade mental, entendeu? E aí, o que a gente viu já também, né? Meu marido me chama de eterno estudante. É legal, assim, eu acho que todo mundo que tem esse perfil de aprendedor, uma das coisas, já vou deixar abrindo parênteses, tá, pessoal? Deixando uma dica para vocês. Todo mundo que tem o perfil de aprendedor é um ótimo
tem um potencial muito grande para ser o quê? Professor, educador, que é o meu caso, entendeu? Eu gosto de fazer isso aqui. Então, assim, Flávia, Lídia, Marcela, vocês são potenciais educadoras, né? Vocês são potenciais educadoras, entendeu? Professoras. Então, agora, quando a gente fala de atendimento particular, isso vale para tudo na vida, né? Porque também, por exemplo, para fazer para trabalhar com educação, a gente está aqui trabalhando com educação. Mas para isso a gente precisa executar várias coisas do backstage, como eu falei. Então, essa disciplina de executar, ela exige de você esse treino, tá? Independente da área. Voltando para o consultório, o que acontece? Isso aqui é um padrão assim, que a gente vê também. Colegas que têm mais resultados são exímios executores. Exemplo do Alan Assunção que eu falei. Em 2 meses ele botou os 4 pilares do CVM em prática. Contratou secretária, contratou agência de marketing. Não qualquer agência, mas uma agência que faça, né, o marketing dele de acordo com os padrões do CVM. Colocou a consulta em prática. Ele é ortopedista. Aí ele fala na live com muita humildade. Lembra da humildade que eu falei? Ele fala assim, ó, Sidney, eu tive que ver e rever o módulo de consulta 4 vezes. Porque pra mim isso ali não é intuitivo, cara. Eu sou ortopedista. Tipo, não aprendi isso na formação. Entendeu? E hoje, depois de treinar, eu consigo agora... Poxa, os pacientes até acham estranho. Nossa, doutor, o senhor está perguntando sobre isso aqui, né? Então, ele colocou a consulta e pós-consulta também. Então, ele faz o acompanhamento dos pacientes no pós-cirúrgico, né? Pacientes com doenças, com problemas crônicos, ortopédicos, enfim. Então, olha só, meu YouTube, o pessoal do YouTube caiu aqui, que eu acho que meu computador teve algum problema. Vamos continuar aqui no Instagram. O que acontece? Vamos voltar para o exemplo do Fernando Melo. O Fernando provavelmente é também uma pessoa que tem um perfil aprendedor também muito forte. E o Fernando já estava num nível de vida em que a estrutura dele para mudar, para fazer a transição para o particular, exigia planejamento, exigia tempo, né? E aí o que ele fez? Só para que vocês entendam que cada um tem o seu jeito. Teve gente da turma do Fernando, como a Helena, por exemplo, que em menos de 1 ano já fez essa transição rápida, né, e largou todos os planos e está só com particular. Beleza. Mas o Fernando fez diferente. Ele fez todo um planejamento financeiro, todo um planejamento, né, para deixar portas abertas nos vínculos que ele estava e foi organizando a questão de fazer o consultório dele funcionar. Para depois de 1 ano ele está agora sim ele está no momento de executar. Não é à toa que ele entrou no nosso grupo de mentoria. Por quê? Porque ele sabe que lá ele vai executar, porque lá a gente está sempre desafiando nossos alunos. Não é isso, Lídia? Não é isso, Flávia? Não é isso, Helena? A gente está sempre desafiando. Por quê? Porque a gente sabe que se não executar, não tem resultado. Não adianta. Você pode fazer uma mentoria com Steve Jobs. Entendeu? No caso, aí teria que ser uma média unidade, não uma mentoria via média unidade. Mas você pode ter mentoria com Bill Gates. Se você não executar, esquece. Não vai ter resultado. Entendeu? Agora, você pode entrar na Udemy, que é uma plataforma de cursos online. Você compra um curso de R$24, R$25, e se você executar, você aprende lá com a Udemy. Nem precisa fazer o CVM não, tá? Agora, a maioria das pessoas tem dificuldade de executar. E aí tem uma história, pessoal, de uma aluna nossa, que eu não vou citar o nome dela porque ela não autorizou, mas para mim é um exemplo clássico. E eu acho que vai servir muito para a Flávia, que está aqui com a gente. Ela estava procrastinando começar o marketing dela, a fazer a divulgação, né, dos conteúdos, como a gente ensina, né? A gente ensina a fazer marketing como? Ajudando as pessoas, né? Produzindo conteúdo que ajudem as pessoas dentro da sua área de atuação, né? Dentro da sua especialidade, da sua subespecialidade, enfim. E aí essa colega, ela estava procrastinando. Sidney, aí já tinha feito curso e tudo mais, eu tinha feito CVM, e aí ela veio conversar comigo. Sidney, não sei o que, eu tenho vergonha, não sei o que, eu gravo, mas os vídeos não ficam bons, não sei o que. E aí eu contei essa história para ela que eu vou contar para vocês agora. Era de um palestrante que ele estava falando o seguinte: existem 2 tipos de pessoas, que eu já até comecei a falar delas aqui.
os aprendedores e os executores, os fazedores, ele chama de fazedor. Os aprendedores são aqueles que estão sempre entrando num curso novo, sempre comprando um livro novo, né, sempre entrando num treinamento novo, termina a residência, entra numa pós, e aí termina a pós, entra num fellow, termina o fellow, vai para o mestrado, termina o mestrado, vai para o doutorado, termina o doutorado, vai para o pós-doutorado. Lídia, Flávia e eu. E a Marcela também. E aí, o que acontece? Ele estava num... E aí, essas pessoas, elas adoram participar de congresso, adoram participar de treinamentos, de eventos, né? E aí ele disse que estava, num determinado momento, ele estava num evento, não vou lembrar agora de que é, mas vamos supor que seja de marketing, né? Era um evento de marketing. E aí, ele ia em todos os eventos de marketing. Todos os eventos de marketing, ele estava lá. Ele já estava sendo conhecido como uma pessoa que sempre estava lá. E aí, num belo dia... é isso aí, ele já montou sua sala, isso aí. Num belo dia, ele teve uma pessoa que pediu uma recomendação dele. Eu estou querendo montar o meu curso online, não sei o quê, e eu estou querendo que você tem alguma dica aí de marketing para eu fazer e tal. Aí ele, claro, tem sim, você começa fazendo isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo. E aí beleza, a pessoa anotou e foi embora. E aí beleza. Um ou 2 meses depois, no outro evento de marketing, quem que ele encontra? Esse aprendedor, ele encontra essa pessoa que perguntou da dica dele e tal. E aí a pessoa foi lá com ele e disse, nossa, fulano, obrigado, aquela dica que você me deu, eu comecei a fazer, já vendi o meu primeiro, já fiz a minha primeira turma do meu curso, foi um sucesso, eu sou muito grato pela dica que você me deu e tal. Vim aqui só te agradecer. E aí ele disse, caramba, que massa. Tipo, em 2 meses ela pegou, inclusive com as dicas dele, montou o primeiro curso, vendeu, já tem a primeira turma de alunos. Enquanto isso, ele estava só em mais um curso, mais um treinamento, aprendendo mais alguma coisa. E não colocou em prática. E não tinha o curso dele, por exemplo. Então, falei isso para essa minha aluna e falei, gente, olha, começa a fazer, simples assim, só acredita, entendeu? Começa a colocar em prática. E foi batata. Né? Depois que acontece a história, ela disse, é verdade, só essa semana eu já li, ela come livro, né? Uma comedora de livros, assim, lê muito rápido. Os livros que vocês indicaram, já li tantos, não sei o quê. E aí eu falei, beleza, então bora botar em prática esse conteúdo, porque senão você vai, né, desenvolver obesidade mental. E ela começou a colocar em prática. E, pasmem, eu tenho um conflito de interesse, né, eu sou suspeito para falar. Mas ela tá tendo, inclusive, muito resultado com o Instagram dela, com o marketing dela. Por quê? Porque ela venceu, porque ela treinou essa atitude de execução. Entendeu? Então, assim, isso vale para qualquer um de vocês que estejam procrastinando qualquer coisa. O marketing foi só um exemplo. Mas, olha, falando de atendimento particular, não é só o marketing. O marketing é um dos pilares. Tem a questão da secretária, a questão da consulta, do pós-consulta, né? Enfim, são vários fatores, né? Show de bola. Deixa eu voltar aqui para a resposta aqui para a pergunta da Marcela, que eu não respondi. Eu tinha pouco tempo conseguido ficar só com consultório, centro cirúrgico fechado por 3, 4 meses. Tive que voltar um passo atrás e pegar um vínculo público para manter entrada de dinheiro. Show de bola, é isso aí, Marcela, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, sabe? A gente... Sabe qual é a beleza da nossa profissão? É que, graças a Deus, a gente pode ter esse poder de escolha, né? A gente pode, por exemplo, quando tiver em épocas de vacas gordas, a gente pode escolher trabalhar menos, no local onde a gente queira, onde a gente gosta. Tá no momento de vacas magras, opa, agora deixa eu pegar um plantãozinho, deixa eu trabalhar ali para não sei quem. E tá tudo bem, todo tipo de trabalho é digno, gente. Todo tipo de trabalho é digno. Agora, o que a gente defende aqui? Que você pode, caso você queira, né, trabalhar para onde quer que você queira, mas por que não, paralelamente a isso, você ir construindo a sua marca, o seu próprio local, o seu próprio atendimento? Por que não? Essa é a pergunta, né? Então, é isso que a gente defende aqui, tá? Eu me perdi no meu script aqui porque meu computador deu pane aqui, deixa eu abrir aqui. Mas eu estava falando do terceiro, não é isso? De execução. E o que acontece? O quarto agora. Quarta atitude. Quarta atitude é o seguinte: foco no longo prazo. Foco no longo prazo. O que acontece? Anota a frase aí. A frase da quarta atitude é a seguinte: não se trata de uma corrida de 100 metros.
Estamos falando de uma maratona. Estamos falando de uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Estamos falando de uma maratona, tá? Viver de atendimento particular é um processo. Assim como um dia você sonhou em fazer medicina, você entendia que era um processo. Eu vou passar 1, 2, 3 anos, 4, 5, não importa quantos anos sejam, para entrar no vestibular. Depois disso eu sei que eu vou passar mais 6 anos para sair da faculdade. Depois disso eu sei que eu vou passar no mínimo mais 2 anos numa residência. Isso todo mundo sabia. Então eu preciso ser honesto com vocês. Viver de atendimento particular é um processo. Não é da noite para o dia. Não é, dobre seus lucros em 2 semanas, em 2 meses. Não é assim, gente. Isso é exceção, não é a regra. Isso é exceção, não é a regra, tá? Dobrar os lucros de 1.000 para 2.000 é fácil, entendeu? A gente está falando aqui de você criar um atendimento particular sólido, consistente, que cresce com o tempo. Por que eu peguei o exemplo do Fernando? Eu poderia ter pego o exemplo de qualquer outro colega que já está vivendo de atendimento particular, que fatura mais de 50 mil por mês. Poderia. A gente tem esses cases. Mas eu estou falando do Fernando. Sabe por quê? Porque o Fernando é o exemplo da maioria de vocês que nos procuram aqui. A gente conhece cada vez mais o nosso público. O nosso público não é de colegas que querem sair de 25 para 50. Não é. Eu sei. Nosso público, a maioria, é de pessoas que não enxergavam o atendimento particular como um caminho para uma carreira médica sólida, ética, íntegra, e que agora enxergam. Enxergam essa terceira via, que ninguém nunca falou, né? Então a gente sabe que é para vocês que a gente fala, né? É óbvio que tem gente que, se tiver alguém que está faturando 25 e que faça o nosso método vai para 50, sim, é possível. Mas, de novo, repito, não é da noite para o dia, não é fórmula mágica. Exige paciência, essas atitudes, uma mentalidade, olhar para o longo prazo, né? Humildade, executar, né? Outra coisa, melhoria contínua. Tem alunos nossos que estão aí há 1 ano e que não têm resultados parecidos com os que têm mais resultados. Sabe por quê? Porque cada um é cada um. Porque cada cidade é uma cidade, porque cada especialidade é uma especialidade, porque cada pessoa é uma pessoa. E é por isso que eu trouxe o exemplo do Fernando. O Fernando é o meu grande exemplo de resiliência, de humildade, de foco, sabe? O Fernando, ele fala com todas as letras. Gente, o que vocês me mostraram é que é possível sim. É uma coisa que eu não acreditava mais que era possível. Exercer a medicina, fazer uma medicina mais completa, usando as palavras dele. Fazer uma medicina mais humana, onde o paciente ganha e eu ganho. Onde o paciente ganha e eu ganho, sabe? Show, Marcela, show. Ótimo comentário. Lembra do Alan Assunção? Ele atende plano. Sabe por quê, Marcela? Porque o plano paga bem a cirurgia dele. Então, qual é o exemplo? Qual é o exercício? O primeiro exercício que a gente recomenda que vocês façam chama diagnóstico situacional. Que é para você identificar, Marcela, quanto que vale a sua hora em cada vínculo que você está. Foi o exercício que o Fernando fez lá atrás. Quanto eu ganho por cada hora que eu me dedico para cada vínculo. Para cada vínculo e depois no consultório, para cada plano. Porque para cada plano tem os honorários diferentes. Né? Então, assim, vai ter plano que você vai ter uma hora que você vai ganhar muito bem, e vai ter plano que sua hora está ridícula. Então, o que a gente recomenda? Que você tire os planos que são ridículos, tire os vínculos onde sua hora está ridícula, o retorno por hora, e foque naqueles onde você tem duas coisas. Retorno por hora mais alto e segundo, paixão, que você gosta de fazer. Tem um aluno nosso, que é urologista, que a gente fez esse cálculo com ele, junto com ele fez a nossa mentoria, e aí tinha tinha um nicho lá dentro da urologia que ele ganhava R$6.000 por hora trabalhada. E tinha outro que ele ganhava, se não me engano, R$500 a hora trabalhada. E aí ele disse, Sidney, eu sei que aqui eu ganho mais nesse procedimento, mas, cara, eu adoro fazer esse outro procedimento aqui. Eu adoro, cara. E aí a gente virou para ele e disse, por que não fazer? A vida não se trata apenas de ganhar dinheiro. A vida se trata dos dois. Ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Isso é o melhor dos mundos, por que não? Mas então, voltando por exemplo do Alan Assunção, Marcela, o que ele faz?
ele tem alguns planos que pagam muito bem o procedimento dele e que, né, o retorno para ele vale a pena ainda. Mas, isso não impede de você, né, criar a sua marca, criar o seu público que paga particular também. Por que não? E aí, assim, ó, vai depender muito, como os colegas estão colocando aqui, ó, de cada local onde você está, de cada cidade, né? Tem cidades que os planos dominam, gente. Isso é, digamos assim, isso é fato. Não adianta a gente ficar aqui dizendo, não, você consegue, larga tudo e vai para particular. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente está aqui fazendo um trabalho sério, né? E a gente cada vez mais conhece o mercado médico, né? Como eu falei, a gente lida com médicos do Brasil inteiro todos os dias. Então, assim, interior de São Paulo, Curitiba, né, Sul, não é tão simples assim. Agora, o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte: você pode continuar com o plano, onde dá para usar reembolso é uma ótima ponte, mas por que não também construir a sua marca, se tornar o profissional referência na sua especialidade, na sua região, para que você atraia as pessoas que podem e querem pagar. Entende? Então, assim, Marcela, é uma questão de realmente... você mesma disse, né? Não consigo enxergar, não consigo ver, né? É uma coisa que você tem que mudar primeiro aqui, né? É uma das coisas que a gente ensina muito também na hora de vender. Você tem que ser o primeiro a estar comprado pelo seu produto, pelo seu serviço. Você tem que bater no peito, não vou bater não por causa do microfone, mas você tem que bater no peito e dizer assim, caramba, eu sei que o que eu estou oferecendo tá barato para o que eu entrego. O meu trabalho vale muito, sabe? Agora, o que nos ensinaram, o que nos disseram assim, faz a residência, faz um fellow, vai para o melhor hospital, vai para fora do Brasil e depois divulga isso. Não é mais suficiente, gente. Essa ficha tem que cair o mais rápido possível. Não é mais suficiente somente o título. Não é mais. Isso é só o nosso dever agora, é só a obrigação de todo bom médico. Ser competente e ter formação. Isso é só nossa obrigação. O que muda o jogo, gente? 2021, revolução, quarta revolução mundial, internet. Como assim, Sidney? Você vai construir a sua autoridade através do marketing digital em questão de meses. Como? Conteúdo de valor. Para quem? Para pessoas que precisam daquilo, que nem sabem que tem aquilo. E aí a gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas semanas. Mas você vai criar a sua autoridade. Você não vai ficar esperando as pessoas te encontrarem. Você vai ao encontro delas. Entende? Então, e aí você se torna um profissional o quê? Cobiçado. Cobiçado no seu mercado. Entendeu? Nossa, é a doutora Marcela. Olha aí, ó, começou o marketing digital faz uma semana. Imagine daqui a um mês, imagine daqui a um ano, imagine daqui a 3 anos, produzindo conteúdo de valor. Não é ficar fazendo, ei, agenda uma consulta comigo, ei, você conhece... Não é publicidade, propaganda, não. Estou falando de conteúdo, de você ajudar as pessoas, Marcelo. Por exemplo, Marcelo, eu nem te conheço, mas eu estou aqui te ajudando. Sabe o que está por trás disso, Marcelo? É uma estratégia de marketing, talvez a mais poderosa do mundo, que a gente ensina vocês a fazerem, que é o quê? Reciprocidade, gente. Reciprocidade. Você vai ajudar milhares de pessoas, Marcelo. Milhares. Se você focar, se você usar as ferramentas que a gente ensina aqui, vão ser milhões, que é o tráfego, né? Impulsionar isso para muitas pessoas, caso você queira, tá? E aí o que acontece? Dessas milhares, centenas vão te seguir, dessas centenas, dezenas vão se tornar seus pacientes. Simples assim. E aí essas dezenas vão poder pagar seu atendimento, tá? Mas milhares você vai ajudar. Então o marketing digital, o que a gente ensina aqui, vai muito além do que só atrair pacientes. É uma ferramenta de trabalho social, entendeu? É uma ferramenta de trabalho social. Então, se você tem conteúdo de valor, se você tem o que ensinar as pessoas, se você tem como ajudar as pessoas, você tem que usar essa ferramenta. E é isso que usando isso da forma certa, com técnica certa, existe técnica para isso, tá? Não é só publicar de qualquer forma, né? Existe técnica. Quando você faz isso de forma consistente, tá? É uma questão de tempo para você se tornar o primeiro médico a ser lembrado pelos pacientes e você ser procurado, né? E aí mesmo as pessoas que têm plano, elas vão fazer questão de pagar.
Por quê? Porque a partir de agora você criou desejo nelas. Você não é mais um médico qualquer, você não é mais um médico do plano, uma médica do plano. Você é a médica. Elas vão saber o seu nome, elas vão conhecer os seus valores. Elas vão dizer, não, a doutora Marcela, ela me ajuda. Dependendo se for no Nordeste, né, porque eu sou nordestino. Oxi, mas rapaz, doutora Marcela, toda semana ela me manda um vídeo, entendeu? Ela me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Não vou em outro médico não, vou com a doutora Marcela. Então, o marketing digital, ele é essa ferramenta poderosa de conexão com as pessoas, entendeu? De criar relacionamento com as pessoas, entendeu? Então, isso tá aí, ó, é uma ferramenta que tá aí para qualquer um usar. Beleza, pessoal? Ó, quarto, então, foco no longo prazo. Lembra? Não é da noite pro dia. Pode ser que em um ano você esteja vivendo de atendimento particular, caso queira. Pode ser que demore 2, pode ser que demore 3 para você ter seu consultório sólido, funcionando, ajudando muitas pessoas, né? Você sendo ali a primeira a ser lembrado, você tendo um retorno, um faturamento que pague as contas, que mantenha o seu padrão de vida, que você possa dizer não para os vínculos que você não gosta, que não te valorizam. Pode ser que demore 1, 2 ou 3 anos, tá, pessoal? Ou até mais, dependendo do seu perfil, dependendo da sua realidade. Mas o que é 3 anos frente a 30 que você vai desfrutar para o resto da vida, ou mais, dependendo da sua idade. Quem está com 30 anos aí, se fizer tudo direitinho, não tiver nenhum acidente de percurso, vai viver até 90 anos tranquilo, 90, 100 anos. Então são 60 anos. Para quem está começando a carreira, ao invés de já botar as algemas do plano, por que não já começar o seu próprio atendimento particular, entendeu? E não importa se em 1, 2, 3, 4, 5 anos vai estar funcionando, mas vai estar. Se você não desistir, vai estar. Por isso que é foco no longo prazo. Caroline, já te respondo. Só para finalizar aqui o foco no longo prazo. Fernando demorou 1 ano para fazer a transição para abrir o consultório. Talvez demore 1 ano para o consultório dele estar pagando as contas. É mais ou menos isso que a gente tem de estatística dos outros alunos, né? De ponto de equilíbrio, que a gente chama, né? Um break-even, que é um momento em que o consultório já se paga. Mas a partir daí, gente, é essa visão que eu estou compartilhando com vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Daqui a 1 ano, o Fernando vai estar desfrutando do consultório dele. Vai estar desfrutando do bem, dos ativos que ele está criando, né? Que são o quê? Os pacientes. Quando você trabalha só para os outros, você está construindo uma mansão em terreno alugado. Quando você tem o seu próprio atendimento particular, o seu próprio consultório, o terreno é seu. Aí você pode construir a mansão que você quiser, o que você quiser construir lá. Beleza? Outra coisa, quando a gente foca no longo prazo, a gente tem que entender que tem que ter resiliência, que não é fácil. O que é mais conveniente? É mais conveniente, é mais fácil trabalhar para o plano, gente. Porque a gente vai lá e atende rápido e vai embora. No particular é diferente, não é tão simples, não é conveniente. No início você vai lá e não vai ter pacientes, tá? Não vai ter agenda lotada. E tá tudo bem, desde que você entenda que é um processo, que no início piora para depois melhorar. E que você tem o controle. O bom de você ser o dono é que, beleza, deu um problema, teve um problema, você também pode resolver, você é a solução. Entendeu? Agora quando você tem um problema e está trabalhando para os outros, você não resolve. Você fica ali mendigando. Gente, pelo amor de Deus, me dá aqui uma dipirona. Gente, me dá aqui um capu. Gente, me dá aqui uma máscara. Gente, me dá aqui, sabe, uma cadeira. Gente, me dá aqui uma maca. Quando é no seu, você tem o problema, mas você também tem a solução. E detalhe, a fatia do mercado, a fatia do que você produz é seu. A maior fatia é sua. Então, resiliência, gente, resiliência. Anota essa frase aí, ó. Eu vou fazer até dar certo. A maioria usa essa frase errada. A maioria fala assim, ó. Eu vou fazer para ver se dá certo. Ah, quer saber? Eu vou fazer aí para ver se dá certo. Já perdeu. Já começou errado. Já começou errado. Se você entra com essa mentalidade, quer dizer, eu vou seguir aqui o CVM, vou ver aqui esse curso dele aqui e ver se dá certo. Esquece, já perdeu. Isso vale não é só para o CVM, não, é para qualquer coisa na sua vida. Quando você bate o martelo e diz assim, eu vou fazer até dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Quando eu decidi fazer medicina, foi isso que aconteceu. Eu falei, não importa, eu vou fazer até dar certo.
Não sei se vai demorar 1, 2, 3 anos, 4, 5. Não importa, eu vou fazer até dar certo. Quando foi para fazer o digital, é a mesma coisa. Não importa, eu vou fazer até dar certo. Não importa, eu vou fazer até dar certo. Entendeu? Quando você tem essa mentalidade, só Deus te para, gente. Só Deus. Só Deus te para. Beleza? Então anota isso. Eu vou fazer até dar certo. Se realmente você está comprometido em viver do seu atendimento particular, bota isso como uma decisão séria na sua vida e faz o que tiver que fazer. Seja resiliente, entenda que é um processo, aprenda o que você ainda não sabe, se junte com pessoas que querem a mesma coisa com você, né? Aí lembra das outras coisas, né? Humildade, execução, foco, começa a limpar, começa a ver o que realmente é essencial para você. Tá bom? Antes de ir para as perguntas, dica prática de hoje é o seguinte. Qual é a dica prática? Pega essas quatro atitudes. Veja quais delas você precisa melhorar mais rápido e coloque em prioridade. Não, eu acho que eu preciso melhorar mais rápido é execução. Beleza. Execução, eu não falei do livro, né? O nome do livro é Vai Lá e Faz, Thiago Matos, tá? Foco no longo prazo, o nome do livro é Ponto de Inflexão, Flávio Augusto. Anota aí para mim, produção, equipe. Time, anota aí para mim. Os 4 livros, tá? Livro sobre humildade, o ego é seu inimigo. Livro sobre foco, essencialismo. Livro sobre execução, vai lá e faz. E livro sobre foco no longo prazo, ponto de inflexão, Flávio Augusto. E aí, anota um bônus aí, um livro bônus, que é O Obstáculo é o Caminho. Esse vale para tudo, vale para tudo. O obstáculo é o caminho. Vão surgir obstáculos, tá? Vão surgir empecilhos, vão surgir, é normal. É normal. Agora você tem que se preparar para lidar com esses obstáculos, tá? Beleza? E aí, veja quais são dessas 4 atitudes. Qual que você precisa melhorar mais rápido e pega logo esse livro. Compra logo esse livro hoje para começar a ler amanhã, para que você comece a treinar a sua mente para executar isso, para começar a colocar essas atitudes em prática. Eu estou falando de atitude. Atitude é ação, requer movimento, tá? Eu preciso executar, então começa a treinar isso. O que você está procrastinando que você precisa começar? E começa pequeno, sonha grande, mas começa pequeno, tá? Acabei de sair da residência e já decidi que quero seguir o caminho do atendimento particular. Muitas opções ruins nos cercam. É isso, Vinícius. Cara, o grande lance é o seguinte. Você tem, graças a Deus, e a você que conquistou, né, o título de médico e terminou aí a residência por seu esforço da sua família e tudo mais, você pode escolher. Ainda tem muitas opções de trabalho. O que acontece é o seguinte, o que talvez falte. Isso aqui que eu vou falar é muito importante, pessoal. Muito importante, principalmente para quem está no início. Olha só. O que falta é essa clareza que alguns trabalhos eles são temporários. Temporários. Não é sustentável dar 30 plantões por mês para o resto da vida. Não é sustentável atender um paciente a cada 10 minutos para o resto da vida. Agora, quando você tem um plano de longo prazo, cara, eu vou atender, sei lá o que for. Eu vou atender em qualquer vínculo que seja para ter para ter a renda, para ter a receita necessária para fazer o meu atendimento particular, para fazer o meu consultório, para fazer a minha clínica. Entendeu? Visão de longo prazo. Quando você tem isso, cara, eu vou fazer isso por tantos anos. Eu vou fazer isso até o meu consultório particular tá me dando o mesmo retorno que até quando o meu atendimento particular esteja me dando o mesmo retorno que eu tenho aqui. Começa num temporário, mas lembra, é temporário. Mas é digno também. Faz o seu melhor, entendeu? Entrega o seu melhor. Mas saiba que é temporário. Entendeu? E paralelamente a isso, cara, aprende o que você precisa aprender, né? Faz o que você tem que fazer para poder fazer seu consultório, sua clínica particular dar certo. Beleza? Tem uma pergunta aqui da Caroline. O que eu, como acadêmica, posso começar a fazer? Minha segunda graduação. Caroline, primeira coisa, dica prática. Não larga o nosso perfil mais por nada. Fica aqui com a gente. Porque a primeira coisa que a gente tem que mudar, Caroline, é aqui, ó, é a mentalidade. É enxergar o que a gente não enxerga, é vencer as crenças, é identificar e vencer as crenças que a gente tem, né? É mudar as verdades absolutas que nos disseram que eram verdades absolutas, mas que a gente está aqui dizendo que não é. Não existe certo, não existe errado, existe certo para você, o errado para você, entendeu? Então isso é uma coisa. Dependendo do período que você está, Caroline, se você já estiver mais para o final da faculdade,
você já pode, por exemplo, para treinar a parada do marketing, por exemplo, o que é uma das coisas que a gente mais é estimulado a fazer na graduação, gente? Palestra, né? Seminários, não é isso? Por que não aprender as ferramentas de marketing digital, Caroline, e pegar algo que você tenha paixão, sabe? E que tem uma demanda muito grande de pessoas precisando desse conteúdo. Você, como acadêmica, por exemplo, pode ajudar as pessoas falando sobre, olha só, tem duas patologias que são assim, doenças crônicas que causam um estrago gigantesco na saúde do país, que é a hipertensão e diabetes. O que você acha de aprender a utilizar o Instagram, as redes sociais, criar um blog e escrever e gravar vídeos, postar conteúdos que ajudem as pessoas a prevenir, né, a tratar. A tratar, quando eu falo, quando eu devo tratar? Aí, por exemplo, você separar, você sabe a diferença do que é uma emergência hipertensiva de uma urgência hipertensiva? Nesse caso aqui, você tem que procurar o pronto-socorro imediatamente. Nesse caso aqui, você pode procurar, você precisa procurar um médico também urgente, mas não necessariamente o pronto-socorro, pode procurar o consultório. Sabe? Coisas básicas, mas que milhões de pessoas não têm acesso. Você pode começar por aí, entendeu? Sem ter a pretensão de criar uma marca para doutora Caroline, que nem existe ainda, mas com a intenção real de ajudar as pessoas. Entendeu? Porque você vai criar um crédito muito grande com o universo, com Deus, com quem você acreditar. E lá na frente, Caroline, você vai receber tudo isso, essa abundância todinha, né, quando você for médica, entendeu? Aí nesse meio tempo você vai aprender. Você vai aprender, você vai se atualizando, entendeu? Não vai deixar para aprender tudo de uma vez, entendeu? Beleza, Caroline? Fez sentido aí para ti? Ajudei? Deixa eu ver o que mais. A transição de clínica de convênios para consultório particular próprio. Fazer de forma gradual ou de um mês para o outro? Nayara, ótima pergunta. E assim, cada vez mais a gente tem recomendado os colegas a fazer isso de forma bem planejada, bem pensada, tá? Por quê? Porque, principalmente no momento que a gente está vivendo de instabilidade, né? De instabilidade econômica, né? Política, social. Então, planeja bem isso, sabe, Nayara? Planeja bem. Faz um planejamento financeiro, faz um planejamento estratégico, e aos poucos você vai colocando em prática, e quando o seu consultório estiver te dando o mesmo retorno, ou mais do que os planos, aí você pode sair de forma tranquila, entendeu? Até porque não precisa fazer de uma hora para outra, né? A gente pode, como eu falei, você tem a vida toda para fazer essa transição, né? Beleza? Mas, enfim, isso aqui dá uma live, tá? E provavelmente a gente vai falar bastante sobre transição nos próximos dias. Infelizmente, viu, Vinícius? Muita gente precisando de ajuda, cara. Tô no 7º período. É isso aí, Caroline. Vai fundo. Ah, legal. Show de bola. Estou programando para final do ano ou próximo, mas o receio é avisar na clínica e no mês seguinte já trocar 100%. Não é a minha única fonte de renda. Nayara, pois aí é que tá. Se você tiver esse colchão, né, digamos assim, vou dar o exemplo do Fernando, tá? Fernando Melo, que foi o exemplo da live de hoje. O Fernando, ele tem um capital de giro, né, que é um colchão de segurança para fazer o consultório dele rodar por 1 ano. Ele construiu isso. Se você tiver pelo menos de 6 meses, vai fundo, minha amiga, vai fundo, mas não vá sozinha não, entendeu? Vem com a gente, porque com a gente a chance é maior de dar certo, tá bom? Sozinha aí aumenta, não é que você não consiga, com certeza você consegue sozinha também, mas com um grupo, não só com o nosso método e um grupo de colegas que vão estar ali para te ajudar, com certeza isso te ajuda bastante, vai te ajudar bastante a aumentar a chance de dar certo. Beleza?